O João Ferri Júnior, que é professor titular de Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é coordenador do Laboratório de Estudos da Mídia e Esfera Pública, o LEMEP. João, sempre um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. É um prazer participar também. Sempre. Quero conversar com você sobre o Monitor, essa transformação que o Monitor está passando, mas antes queria uma avaliação sua sobre 1º de maio, mobilização, porque assim, algumas críticas foram feitas em relação a essa mobilização, né, de ontem das centrais sindicais, por conta de fato das centrais não terem conseguido colocar muita gente nas ruas. Mas há uma questão que se coloca também quando a gente fala em mobilização das esquerdas hoje em dia, que é essa questão de que as esquerdas passaram de alguma forma a ser defensoras do sistema, enquanto me parece que há uma extrema-direita que tem a pecha de ser revolucionária, não é? Quando sempre foi o oposto. Enfim, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Tem gente que acredita também que o ato não tinha nada de novo e por isso, assim, não oferecia nenhuma novidade, por isso não conseguiu reunir pessoas que iam ali para saber, assim, o governo Lula tem feito um bom governo, tem boas notícias da economia, principalmente, para serem anunciadas, mas isso todo mundo já sabe, todo mundo já tem aqui pelas redes, não havia nada de inusitado nesse ato. Enfim, como que você viu essa mobilização e como você tem visto mobilizações de esquerda e a dificuldade que a esquerda tem tido para colocar a gente na rua? Ô, Thalita, você me faz a pergunta, mas já responde, já pega a resposta que eu ia dar e é por aí também. Eu acho, na verdade, tem vários fatores aí. Né? A primeira delas, que você já começou, você já sinalizou, é que a esquerda está no poder, na verdade. Então, assim, por mais com todos os problemas de gestão da coalizão que vocês estavam comentando agora, por exemplo, né, que é um bom exemplo de essa coisa de estar no poder, é uma frase muito, muito simplista, né? A gente sabe que não funciona dessa maneira, que o sistema político brasileiro força uma série de negociações e o perfil do governo é muito mais centrista do que propriamente de esquerda, mas tem elementos de esquerda. Mas isso é uma força desmobilizadora, né? Porque assim, as pessoas, de fato, a economia está crescendo, tem mais emprego e tal, porque pense bem do ponto de vista assim, microeconômico, ou seja, a motivação do agente. Por que a pessoa vai se mobilizar para a rua reclamar do quê, entendeu? Vai festejar o governo, vai defender o governo? É mais difícil, isso não mobiliza tanto, tá entendendo? Eu acho que isso é um fator importante. Toda vez que a esquerda ganha o poder, e a gente viu isso nos outros governos do PT, existe uma relativa desmobilização dos movimentos sociais. E, na verdade, não só uma desmobilização, mas eu acho que existe vamos dizer, uma dinâmica na qual os movimentos... Porque os governos do PT têm muito mais interlocução com os movimentos sociais, inclusive muitas pessoas dos movimentos sociais vão integrar a administração pública, né? Essa interlocução se faz por caminhos que não precisa ser o protesto de rua. Sim. Né? Então, assim, é natural que as pessoas não estejam em massa lá no 1º de maio. Agora, tem outros fatores em relação a isso. Tem pelo menos 2 outros fatores, eu acho que são menos assim, da conjuntura e mais de um contexto histórico de médio prazo. Né? O primeiro deles, eu acho que é a mudança estrutural, não gosto muito desse termo estrutural, mas mudança estrutural das relações de trabalho. Né? Então tem uma quantidade enorme de trabalhadores precarizados ou assim, informais, né? Pessoal de Uber, de aplicativo de entrega, tudo mais. Inclusive muitos deles resistem à sindicalização, como a gente viu nesse debate recente que a gente teve, né? Que está tendo ainda, né? Entre essas empresas e o governo, que quer de alguma maneira regular isso. Eles têm uma cultura diferente, muitos deles, se você olhar as estatísticas, vê que muitos deles trabalham poucas horas por dia, então eles não têm nem interesse de ser sindicalizados, não têm interesse de ter um trabalho formal. A gente não sabe por que essa razão, provavelmente porque paga muito pouco também, então, mas a questão é a seguinte, o fato é que isso não colabora para a organização desses trabalhadores, entendeu? Então, assim, uma fatia grande dos trabalhadores que antigamente poderiam ser mobilizados por sindicatos, hoje em dia não são mais. Então fica mais difícil para a base se manifestar. E aí, se organizar e fazer um evento. E aí tem uma outra coisa que é a dinâmica dos movimentos de rua no Brasil na última década, né? Um pouquinho, desde 2013,
que em 2013 houve uma mudança de sinal, né? A direita foi para a rua, vamos dizer assim. Junho de 2013, apesar de muita gente, inclusive da esquerda, ter uma leitura romantizada do que ocorreu, né? Eu nunca tive, nem em 2013 tinha, eu vi o monstro, a cara do monstro quando ele saiu porque aquilo ali era um tipo de manifestação que já tinha uma agenda de direita, primeiro, classe média branca na rua, preocupada com a corrupção acima de tudo, entendeu? E colocando o PT como culpado. Aí a mídia se juntou, a grande imprensa se juntou, sacou essa oportunidade, começou a reforçar isso. Tanto é que deu uma queda de popularidade de 30 pontos percentuais da Dilma Rousseff em um mês. Que é um fenômeno de opinião pública assim, nunca visto antes na história do nosso país, para usar um bordão. Então, ali aconteceu algo, né? Então aconteceu algo. O que aconteceu assim? De fato, a direita foi para a rua, e aí essa direita se consolidou no movimento pró-impeachment, na verdade, e nos outros várias manifestações pró-impeachment. Não que a esquerda também não tenha se mobilizado para defender a Dilma, mas é claro que isso é outra coisa que eu não canso de falar para meus colegas que estudam movimentos sociais, e eu acho que serve também para as pessoas em geral que são preocupadas com a esquerda, com movimentos sociais em geral. Uma manifestação de rua, ela, assim, o valor disso é muito relativo, Thalita, porque, assim, se você faz uma manifestação e não sai em lugar nenhum, ninguém fica sabendo, uma manifestação é sempre uma quantidade mínima de gente que vai para a rua. Por exemplo, o Bolsonaro fez na Paulista, depois 200 mil pessoas, super estimado isso, 200 mil, 120 mil pessoas na Paulista. Se você fizer o cálculo, né, a porcentagem dos habitantes de São Paulo, que é 120 pessoas, é 1%, 120 mil pessoas, né? Então, assim, é 1% da população de São Paulo, para não falar do estado de São Paulo, então é 0,25%. É ninguém do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista mesmo das massas, né? Qual o significado disso? Depende muito. Se as mídias todas anunciarem aquilo como um grande feito, uma grande vitória da direita, é claro que isso tem ressonância. Aí isso mobiliza políticos, sensibiliza políticos, tem toda uma cascata de interpretação após o fato daquele fato, você está entendendo? Veja o exemplo das manifestações pró e contra o impeachment são bem assim, porque as manifestações contra o impeachment foram também massivas, só que não foram noticiadas dessa maneira, falaram assim, o pessoal do PT está, né, bancado pelos movimentos sociais, a CUT está pagando as pessoas para ir para a rua e tal, e elas não deram em nada, porque elas não mobilizaram a classe política, elas não mobilizaram a opinião pública, né, em parte porque a esquerda não tem meios de comunicação, assim, os meios de comunicação são muito adversos a ela, então ela tem dificuldade. Então, assim, vamos pensar, qual foi a última vez que a esquerda foi para a rua no Brasil e teve algum efeito? Você pode me dizer? Foi nas diretas já? Eu acho que, assim, faz muito tempo que a gente vive num certo passado glorioso, assim, mas que... E as diretas já, o impeachment do Collor. O impeachment do Collor foi uma coisa meio coxinha já, né? Assim, mas tudo bem, você pode falar. Mas esses dois eventos, né, eles ocorreram e só deram certo do ponto de vista de causarem um certo efeito de mudança institucional, mudança cultural, inclusive, porque eles foram apoiados por outros setores, como a grande imprensa. Né? Então, eu acho assim, a esquerda precisa ter um pouco de cuidado e ser um pouco mais, como se diz por aí, safa, um pouco mais sábia, né, na hora de planejar essa coisa de movimentos de rua, porque eu ouvi logo depois do evento do Bolsonaro, primeiro evento, não este de Copacabana, da Paulista, que as centrais sindicais estavam chamando o evento em resposta. Assim, que é uma grande bobagem, entendeu? Eu acho, assim, estrategicamente isso muito ruim, porque não tem que dar resposta a ninguém. Quem está no governo é o PT. O Bolsonaro está sofrendo um monte de processos, está meio que desesperado por causa disso, inclusive. Está se agarrando nessas coisas. Então, eu acho que, assim, precisa pensar direito, porque... E parar de ser seduzido por uma imagem romântica de movimentos de rua, de manifestação de rua, né? Que não fazem um efeito muito bom para a esquerda faz muito tempo no país, que não estão dando muito certo faz muito tempo. Perfeito. Do ponto de vista prático do impacto desses atos, de fato, ele serve muito mais à direita para registrar uma imagem, fazer essa imagem circular aí nas redes, do que de impacto direto, de ter alguma consequência em relação a esses atos.
Então, é importante essa pontuação. Deixa eu aproveitar meu tempo com você, que não é muito, mas eu quero falar sobre o monitor, então, da extrema-direita, que agora se transforma em monitor do debate público. Conta pra gente o porquê dessa mudança e o que vocês vão ter em relação a resultados aí dessa mudança aí do novo monitor. Eu, na verdade, estou revisando o primeiro relatório do novo monitor agora, nesse momento. Parei para falar com você. Traz resultados para a gente aí, ó. O que acontece? A gente monitorou grupos de extrema-direita, grupos de bolsonaristas, que a gente chama de convictos e moderados. Faz um ano que a gente está fazendo isso, produzindo relatórios semanais sobre esses grupos. São grupos do WhatsApp, eles participam do WhatsApp. E esses grupos, assim, a divisão entre eles é a seguinte: a gente recrutou pessoas, todas votaram no Bolsonaro no segundo turno, e os convictos eram pessoas que, além de ter votado no Bolsonaro no segundo turno, apoiavam 8 de janeiro. Os moderados criticavam 8 de janeiro. Né? Então, a gente, ao longo desse ano, a gente testou várias questões conjunturais, questões de orientação a valores, o que você pode imaginar de características culturais e políticas desse eleitorado, desse público, né? Talvez esses grupos focais. Só que a gente notou ultimamente que estava havendo uma conversão muito grande entre moderados e convictos, o que é um fenômeno que eu ainda não sei direito explicar, mas de fato constatamos isso nos grupos, né? Então, e uma conversão para um campo assim de apoio ao Bolsonaro mais irrestrito. É como se os moderados tivessem se radicalizado um pouco. Né? Eu achei que ia ser o contrário, que interessante. Mesmo, eu achei que seria o contrário, mesmo por conta daquele artigo que surgiu aí nos últimos dias, da gente precisar de um bolsonarismo moderado, né? E daí, assim, esse mais raiz estaria se moderando, já pensando no futuro político aí desse próprio movimento. Mas não. Então, isso não é o que a opinião pública que a gente estuda manifesta. Claro que o nosso grupo são grupos pequenos, assim, eles não têm uma validade estatística estrita, mas eu não vi essa tendência no grupo, pelo contrário. Eu acho que esse argumento aí do bolsonarismo moderado é mais um desidério, ou seja, uma declaração de esperança da grande imprensa, né, de uma força política que venha ocupar a direita, né, moderada e, portanto, levar a cabo o projeto fiscalista, neoliberal, de diminuição do Estado, tal, que a nossa mídia encampa de maneira tão assim, tão doutrinária e fervorosa, né? Então eu acho que é isso que eles querem. E aí o Tarcísio, claro, está acenando para esses caras, porque, né, o Tarcísio já tem o apoio dos bolsonaristas moderados e convictos. Então isso a gente já viu aqui. O Tarcísio realmente eles estão, inclusive nos grupos, agora o relatório vai sair daqui a pouquinho. Você vai ver que o grupo de moderados, na verdade, que a gente perguntou sobre a manifestação do Bolsonaro em Copacabana, né? E o grupo de moderados falou que a manifestação foi boa, inclusive para discutir os substitutos do Bolsonaro. Então o pessoal está de olho nisso, sabe que ele perdeu o direito de concorrer temporariamente e está de olho nisso. E eu acho que, assim, claro que o Tarcísio é um dos nomes, mais fortes. E eu acho que esse movimento com esse artigo do Estadão, do Globo. Do Globo, Joel. É do Globo, né? E é claro que, veja bem, para o Tarcísio é importante, é interessante isso, porque se ele tem os bolsonaristas no bolso, desculpa o trocadilho, nada melhor do que ter o apoio da grande imprensa, por exemplo, do Globo, da Rede Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, que ele fecha mais uma parte da elite, entendeu? Uma parte de gente que tem dinheiro, inclusive, para bancar a campanha. A candidatura dele é mais forte. Então, eu acho que é só isso. Isso que eu quero dizer. Isso não significa um movimento da demanda, como se diz em ciência política, ou seja, da opinião pública, entendeu? É mais um movimento da oferta, ou seja, dos políticos que estão ali jogando esse... Sim. É da Folha esse artigo, né? Precisamos do bolsonarismo moderado, do Joel Fonseca. Tá na Folha de São Paulo. É da Folha? Vamos fazer assim, João?
Eu queria conversar mais com você, mas eu não tenho tempo. A gente tem só até as 4 horas, ainda preciso receber a Ivone também por aqui. Você falou que o resultado do monitor sai agora? É hoje ainda? Sai hoje ainda. Daqui a pouco. Eu vou acabar a revisão e vou Já fazer divulgação. publicar. Vamos já marcar então uma próxima conversa? A gente marca para a semana que vem, você Vamos. já volta para cá para a gente ser. falar sobre esses resultados e daí falar um pouco mais sobre o trabalho, então, tá bom? Mas sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui É um com a prazer gente participar. e até a próxima. Um beijo para você, João. Tchau, Thalita. Beijo.